Irmãos, todos nós temos a tendência de desistir de algumas coisas na vida. Aliás, nós já desistimos. Provavelmente você já iniciou alguma coisa, talvez até com bastante incentivo e motivação, mas por algumas razões você acabou desistindo. Parou no meio do caminho. Viu que talvez não valesse a pena continuar naquele projeto. Nós desistimos das coisas. Podemos desistir de um namorado, podemos desistir de uma proposta de emprego, podemos desistir de uma faculdade no meio do caminho, achamos que já não é mais aquele curso, desistimos. Podemos desistir de alguma compra que iniciamos uma proposta e vimos que não era bem aquilo e voltamos atrás, desistimos. Mas o que é interessante a gente perceber em nossos dias é que essa questão de desistir entrou inclusive no campo da vida cristã. Algumas desistências não vão fazer nenhum mal para nós. Aliás, faz até bem quando você desiste na hora certa, vendo que aquele era o caminho errado e desiste. Mas e aquelas pessoas que iniciam a vida cristã e que acabam por desistir dela? Vão se enfraquecendo na fé e desistem. Eu acho que todos nós conhecemos, quem sabe uma, duas ou quem sabe até mais pessoas que começaram a vida cristã, se batizaram, professaram a fé, começaram de maneira firme na igreja, mas por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa das dificuldades que a própria vida cristã impõe sobre nós, essas pessoas acabaram desistindo, acabaram abandonando a fé. Nós sabemos do contingente hoje de desigrejados, que é o número de cristãos que continuam sendo chamados de cristãos e que engrossam a fileira daqueles que abandonaram a convivência cristã, a convivência na igreja, e são chamados desigrejados, que tem aumentado nos últimos tempos. Talvez eu e você ainda não desistimos da vida cristã, mas há momentos em que nós nos abatemos com ela. Há momentos em que nós pensamos se vale a pena realmente continuar firmes na igreja. Se não desistimos e abandonamos a igreja, há uma proporcionalidade de abandono, sim. Ficamos mais fracos, deixamos de vir com a frequência que vínhamos antes, já não evangelizamos como evangelizávamos antes, a paixão pela leitura da Bíblia já não é a mesma como era no início da vida cristã. A nossa vida de oração talvez já não seja tão fervorosa. Talvez em alguma medida, em alguma proporção, nós também fomos desistindo. É interessante que a carta aos Hebreus, ela foi escrita numa época em que o contexto era de abandono da fé. O contexto era um contexto em que as pessoas estavam enfraquecidas na sua espiritualidade. Várias e várias vezes na carta, se você ler a carta, você vai perceber que o objetivo do autor é justamente encorajar os cristãos a perseverarem na fé, a continuarem firmes, a se manterem íntegros na sua espiritualidade e não abandonarem o caminho cristão. Depois de falar sobre os heróis na fé, essa galeria de tantos irmãos e irmãs que perseveraram firmes até o fim, o autor se volta para a eles que estavam ali naquele momento e, obviamente, se voltando para nós também, dizendo que agora, quanto a nós também devemos perseverar firmes. E quais são os conselhos que o autor sagrado dá para nós para
perseverarmos firmes na vida cristã. Olha, ele nos dá 4 conselhos, eu quero compartilhar com os irmãos esses conselhos. O primeiro conselho é quando ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está dizendo aqui, olha, sabe uma maneira de você ser encorajado na sua vida cristã, a não ser tentado a desistir e a enfraquecer e a desanimar na sua caminhada cristã? Olhe para os exemplos de fé do passado. Olhe para os exemplos de fé. Olhe para os heróis, para essa galeria, olhe para esses irmãos e irmãs que lutaram e perseveraram. Considere de fato o exemplo que eles deram. Irmãos, Moisés teve lutas, Abraão teve lutas, Isaac, Jacó, Raabe, Ana. São os heróis na fé. Olhe para a vida desses homens. Nós ficamos empolgados quando nós lemos a história desses irmãos na Bíblia, quando nós lemos a história de Daniel e seus amigos, quando ouvimos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles perseveraram diante da perseguição, quando havia pressão para que eles abandonassem de alguma maneira a fé, negassem o Redentor deles, eles permanecem firmes, mesmo com o risco iminente de serem jogados na fornalha acesa. Nós nos empolgamos com isso. E devemos sim nos empolgar. E embora nós não sejamos às vezes tentados e ameaçados de uma fornalha acesa, nós enfrentamos oposição no mundo em que nós vivemos. Manter a integridade da nossa fé no contexto em que nós estamos vivendo pós-moderno é tão difícil. Manter o nosso testemunho na sociedade que nós vivemos não é fácil. Aí, quando a gente olha para a vida desses homens, nós somos encorajados. Não só olhar para a vida dos exemplos bíblicos, mas olhar para a vida de tantos homens e mulheres que na história da igreja se doaram e se entregaram pelo Evangelho. Então, o que o autor sagrado está dizendo, olha, uma maneira de você ser encorajado na sua vida cristã é olhar para os exemplos do passado. E veja que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que se doaram, que se entregaram, mártires que podem nos inspirar na nossa caminhada cristã. O que o autor sagrado está dizendo para mim e para você é que vale a pena servir a Deus nesse mundo, mesmo quando tudo pode não estar dando certo para nós. Porque nem tudo deu certo para Abraão, nem tudo deu certo para Moisés, nem tudo deu certo para Sara, nem tudo deu certo para Raabe, nem tudo deu certo para Ana, nem tudo vai dar certo para você, nem tudo vai dar certo para mim. E mesmo que as coisas saem do nosso planejamento, que as coisas comecem a dar errado, mesmo que a vida cristã esteja sendo dura, e tudo parece que não está se acertando, você ora e parece que Deus não responde, você clama e parece que Deus não vem ao seu encontro, vale ainda a pena ser crente, mesmo que você parece que está indo para trás, e olha para a vida do ímpio, ele está progredindo. Você está doente, parece que o ímpio só tem saúde, que o seu salário não dá, quem sabe, para pagar as contas no final do mês, e você olha para a vida do ímpio e parece que ele está cada vez mais rico. Olhe para o exemplo de Asaf no Salmo 77. O que ele nos diz? Vale a pena ser crente, mesmo quando as coisas não dão certo para nós. Quantas pessoas que não desistem da vida cristã porque as coisas não estão dando certo? Esse é o primeiro conselho, mas ele avança dando-nos um segundo conselho. Ele diz assim, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que constantemente nos assedia.
talvez uma das coisas que mais trazem embaraço para nós e na nossa vida cristã é o peso e o pecado. Nós devemos lembrar aqui que o autor usa como pano de fundo e figura de uma metáfora da corrida. Então ele está dizendo que se um corredor está fora do peso, ele não vai correr bem. Peso aqui não é uma carga a mais, peso aqui é o peso dele mesmo. Ele está dizendo, vamos desembaraçar de todo o peso. O atleta ele tem que estar em forma. Se você tem um atleta que ele vai correr a maratona e ele está acima do peso, se ele tiver 10 quilos acima do peso, pronto, ele não vai correr. Às vezes nós trazemos peso demais na nossa vida. E o que seria peso aqui para nós? Necessariamente não é pecado. Mas o peso é algo que, mesmo sendo lícito, não vai trazer nenhuma edificação para nós. Por isso que ele diferencia aqui peso e do pecado. Ele ainda não falou do pecado, estou falando do peso por enquanto. O peso é aquilo que, na nossa vida, mesmo sendo lícito, e não sendo algo pecaminoso, mas é algo que pode nos embaraçar, que pode estar trazendo algum prejuízo para nós. Pode ser um compromisso que você assumiu com alguém ou com alguma coisa. Às vezes um relacionamento que não está fazendo bem nenhum para você. Pode ser algumas amizades, pode ser o namoro, pode ser alguma prática que você adotou e que não está te ajudando. O que o autor está querendo dizer para nós é que algumas decisões que nós tomamos na vida e algumas alianças que nós fazemos e algumas coisas que nós trazemos para a nossa prática cristã podem não estar trazendo nenhuma edificação para nós. E isso traz desânimo. Agora ele vai falar do pecado. Depois de falar do peso, depois de chamar a atenção dos seus ouvintes para aquelas coisas que, mesmo sendo lícitas, não trazem edificação, e lembrando aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, ele está dizendo, olha, pode ser que você está trazendo alguma coisa na sua vida aí que não está edificando. Agora ele fala do pecado. Ele diz assim, e do pecado que tenazmente nos assedia, do pecado que nos cercam de perto, que está muito próximo, assediando constantemente a nossa vida. Esse pecado, ele pode ser a nossa natureza pecaminosa, porque a gente pergunta para o autor, mas o que seria esse pecado que tenazmente nos assedia? Bom, pode ser a nossa natureza pecaminosa, que todos nós a temos. Pode ser também as tentações que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas pode ser também, e é mais próprio que seja isso, aquele pecado. Um pecado que é seu. Aquele pecado que ele é um pecado favorito e que você o adotou. E esse pecado ele faz parte hoje da sua vida, que escraviza você, que você ainda não se libertou dele. O que o autor sagrado está dizendo para mim e para você é que se eu quero ter encorajamento na minha caminhada cristã, se eu quero ser um crente animado, vivendo com Deus num dinamismo com o Senhor, eu tenho que aprender a identificar na minha vida que pode ter algum pecado predileto, favorito, que está me escravizando, e esse pecado ele está impedindo a minha corrida, a minha caminhada. Você já experimentou correr com os pés amarrados? Se não fez isso, experimente, faça isso hoje. Faça isso amanhã, sei lá, experimente fazer isso. Aliás, nós já temos a impressão de como é que é isso que acontece. Quem nunca viu uma corrida de saco? Já viu a corrida de saco? Ela é muito engraçada para quem está do lado de fora assistindo. A gente morre de rir
com as pessoas tentando correr rápido para chegar e ganhar, e nesse afã de chegar muito rápido, não tem mobilidade, porque as pernas estão amarradas, e essas pessoas acabam caindo. E aí a gente fica do lado de fora morrendo de rir. Eu nunca participei, porque eu sei que as pessoas iam rir de mim, então eu prefiro ficar do lado de fora rindo, né? E aí o que o autor está dizendo é o seguinte, que correr a vida cristã com um pecado predileto na vida é mais ou menos assim. A gente vai cair mesmo, e a gente não vai ter avanço. E esse pecado favorito, só você sabe dizer qual é. Eu posso identificar o meu, você identifica o seu. E eu acho que todos nós sabemos daquele pecado que, estando presente, ele traz desânimo na nossa vida cristã. Tira de nós o prazer pela leitura bíblica, tira de nós o prazer pela oração, tira de nós o prazer pelo testemunho cristão, pela evangelização, e tira de nós o prazer pelas coisas de Deus. Porque onde o pecado ele ganha terreno na nossa vida, ele vai secando a nossa espiritualidade. É o que Davi diz no Salmo 51. Enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, e a minha vida se tornou em sequidão de estio. O autor nos convida a analisar, às vezes, o motivo do desânimo na nossa caminhada cristã. Terceiro conselho que ele nos dá, ele continua dizendo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo, olha, esse é o conselho que ele está nos dando, que se eu quero ter ânimo na minha vida cristã, eu preciso correr a corrida cristã com perseverança. Perseverança. A vida cristã não é fácil para ninguém. Para ninguém. Aliás, Jesus disse que a vida cristã não seria fácil. Em nenhum lugar ele nos enganou com relação a isso. Ele sempre alertava os seus discípulos a respeito da cruz que precisava ser carregada e tomada essa cruz dia após dia. Ele nos alertou a respeito do caminho estreito, diferente do caminho que leva à perdição, que é largo e espaçoso. Ele nos alertou a respeito das perseguições que sofreríamos, sendo íntimos com Ele e adotando os mesmos valores e princípios que Ele adotava. Se perseguiram a Ele, perseguiriam a nós também. Não seria diferente conosco. Então, em nenhum momento Ele disse que seria fácil, e aqui aqueles irmãos, aqueles cristãos, estavam pensando que provavelmente seria fácil, e estavam desistindo e ficando desanimados, e ele então, vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E é interessante que a palavra que ele usa para carreira aqui, no grego, é agonos. Daí a nossa palavra agonia. Às vezes a vida cristã provoca angústia em nós, porque lutar contra o pecado, lutar pelo nosso testemunho nesse mundo ímpio que nós vivemos é tão difícil. E ter que lidar com alguns valores do nosso mundo, defendendo os valores cristãos, isso às vezes em nós causa tanta angústia. Mas temos que ser perseverantes. E quando ele usa a palavra carreira aqui, ele não está falando de uma corridinha de 100 metros rasos. Eu posso, numa corrida de 100 metros rasos, correr 100 metros em 10 segundos. 11 segundos, tudo bem. 15. Eu posso, numa corrida de 100 metros, ter ânimo, talvez não tão veloz assim, mas correr e chegar lá com certa facilidade. Mas numa maratona de 42 quilômetros, aí não é fácil. Eu posso até começar muito animado. O primeiro quilômetro eu vou muito bem,
No segundo quilômetro eu já começo a perceber que eu estou um pouco mais cansado. No quarto quilômetro eu penso, será que vale a pena? No quinto quilômetro eu já não estou mais correndo, eu estou andando, trotando. Vamos lá, eu ainda estou trotando, só trotando. No sexto quilômetro eu não estou mais trotando, estou andando. No sétimo quilômetro eu já acho que não vale a pena continuar, mas o pessoal está passando à minha frente, o pessoal está correndo, há um prêmio para receber, e alguém chega para mim e fala, vamos, vale a pena correr, está difícil, mas vale a pena, e aí alguém me anima, eu corro mais um pouco, e eu continuo insistindo. Nos momentos mais difíceis, quando eu já estava pensando em parar e sentar, alguém chega para mim e fala, tudo bem, mesmo que você não consiga correr, vai mais devagar, respira um pouco mais fundo e continua. Um mês depois eu consigo terminar a corrida. Mas eu cheguei. O que o autor está dizendo é que haverá muitos momentos nessa maratona cristã que a gente vai pensar em parar e que a gente vai querer desistir. E é nessa hora que a gente olha para trás e vê a nuvem de testemunha nos encorajando também, dizendo, vale a pena. Irmãos nossos que nos encorajam, que nos visitam, que oram por nós, e dizendo, olha, não desista. Está difícil, mas não desista, porque há um prêmio. Há um prêmio para aqueles que chegarem lá. Há um prêmio. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória, receberá a coroa da vida. Então vale a pena perseverar. As lutas virão, as dificuldades virão, há momentos em que a angústia será forte, há momentos em que você vai ficar muito desanimado, mas devemos perseverar. Agora, talvez o maior, talvez não, com certeza, queridos, o maior de todos os exemplos. Moisés foi exemplo, Abraão foi exemplo, Ruth foi exemplo, Daniel foi exemplo. E quando a gente olha para a história recente da nossa igreja, a gente vê tantos homens e mulheres que nos servem de exemplo para a vida cristã. Mas nós temos com certeza nós temos o maior de todos os exemplos para quem nós devemos olhar. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Ele. Temos que olhar para Ele. Se a gente não olhar para Jesus, a gente desiste. Podemos olhar para todos os outros, mas se a gente não olhar para Jesus, a gente desiste. E o autor está dizendo, olha, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e ele fala assim, olhando firmemente. E olhar firmemente é não ficar olhando para os lados. Não olhe para os lados. Às vezes a gente olha para os lados, a gente olha para as circunstâncias que nós estamos vivendo, podemos olhar para as lutas pelas quais nós estamos passando, e na hora das lutas, na hora das dificuldades, na hora da opressão, das dificuldades que nós enfrentamos, da perseguição, das tribulações que nós enfrentamos, nesse momento a gente fala, será que vale a pena? Sim, se você olhar para o autor e consumador da fé, vale a pena. E o que ele diz é o seguinte, olhe para o autor e consumador, aquele que iniciou a fé no seu coração, ele é o autor, ele é o iniciador, ele é aquele que começou a fé em vocês, olhe para ele, e ele vai consumar essa fé, ele é aquele que inicia, é aquele que termina, é aquele que dá início, e é aquele que leva a sua fé até o final, olhe para ele não desiste, você pode ser tentado em desistir, quem sabe até desistiu, mas ele vai e arranca você desse estado de desistência,
resistência e traz você, porque Ele não desiste, nunca, nunca. E quando nós olhamos para Ele, nós aprendemos esse encorajamento. Jesus não desistiu da cruz. Considere, Ele está dizendo, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venhamos a desmaiar nas nossas almas. Olhar para Jesus, irmãos, é tão bom olhar para Jesus. Você sabe de uma coisa, se eu não olhasse para Jesus, eu não seria mais pastor de igreja. Se eu não olhasse para Jesus, eu não seria mais crente. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que não tem coisa melhor do que ser crente. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter decidido ser pastor de ovelhas. Mas por causa dele. Porque quando eu olho para a morte de Jesus, para o sacrifício dele na cruz, quando eu sei que Ele foi na cruz, e Ele morreu na cruz, Ele foi ali sendo perfeito como era, e Ele sofreu todas as perseguições e humilhação, cuspiram na face dEle, o maltrataram, e levaram Ele para a cruz, e pregaram Ele na cruz, para que eu pudesse ter uma vida cristã vitoriosa e não medíocre. Ele foi na cruz do Calvário para que a minha vida cristã fosse uma vida cristã abundante, não uma vida cristã de qualquer jeito. Ele foi na cruz do Calvário para garantir que eu seria um crente vitorioso, que eu seria um crente temente, mesmo com as minhas debilidades, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com a minha pequena fé. Mas Ele morreu na cruz para que eu fosse um crente temente e que eu começasse essa caminhada e fosse até o fim e chegasse aos portais eternos para ser recebido por Ele. Ele morreu na cruz para eu começar a minha vida cristã, correr, percorrer e chegar lá. Amém. Não posso deixar de olhar para Ele. Eu não posso deixar de olhar para o sacrifício do Redentor. E em muitos momentos, quando eu ficar desanimado, enfraquecido e tentado a desistir, eu preciso ir de joelhos à presença do meu Redentor e falar: Senhor, me ajude a correr a carreira cristã. Me ajude a correr a carreira cristã. E aí vem o ânimo, vem o encorajamento, vem o desejo de continuar servindo, amando a sua igreja e trabalhando em prol do seu reino e na extensão do seu reino. Deixa eu concluir. Após esses 4 conselhos que o autor nos dá, de que maneira esse texto pode me ajudar e ajudar você hoje aqui, nesse momento momento de festa da igreja, em que os irmãos estão aí comemorando 57 anos de igreja organizada? O que esse texto pode nos ajudar? Eu conheço a história dessa igreja, eu conheço a vida de muitos irmãos aqui, eu conheço a minha própria vida. E eu sei da nossa tendência ao desânimo. Eu sei da nossa tendência ao desencorajamento. E esse texto tem tudo para nos ajudar a sermos crentes animados, encorajados, punjantes, vibrantes, cheios de vida, vida abundante em prol do reino de Deus. Algumas coisas talvez que você possa fazer. Talvez hoje você possa tomar uma decisão de voltar a se inspirar na leitura da Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Toma uma decisão de conhecer a história bíblica, dos grandes personagens da Bíblia. Volte a sentar com a Escritura Sagrada, a ler, a meditar, a conhecer a Palavra de Deus. Volte a se apaixonar pela história de Elias. Volte a se apaixonar pela história de Daniel. Volte a ler o livro de Ruth. Volte a conhecer as dificuldades e a história e as vitórias que Moisés teve no deserto. Volte a ler a Escritura, a olhar para essa grande nuvem de testemunha e a se inspirar nesses grandes homens da história. Comece a comprar livros e ler livros. Converse com o pastor, converse com o conselho.
para indicar para você livros para você ler esses livros. Livros sobre a história dos mártires cristãos que morreram pela fé. Leia isso, eu tenho certeza que quando você começar a ler, isso vai te inspirar, isso vai te tocar, vai te emocionar. Vai encorajar você. Aí talvez você seja um cristão que não gosta muito de ler livros. Talvez você não goste muito de ler. Sente com alguns irmãos piedosos e que estão na igreja há muitos anos e ouça a história deles. Ouça a história deles. Sentar com o presbítero Rui e ouvir do Rui as histórias de fé e de confiança e temor de Deus. Sentar com o irmão Natanael. Você pode sentar com a Lídia. Você pode sentar com algumas mulheres de Deus e homens de Deus e conversar. Fazer uma visita para a dona Lenir e poder ouvir as histórias de fé e de luta que ela já teve, como ela venceu e superou essas lutas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Outra coisa que você pode fazer é tomar uma decisão séria diante de Deus, é de se livrar de alguns pecados. De alguns não, dos pecados. Talvez aquele pecado que está embaraçando tanto a sua vida, toma uma decisão diante de Deus de confessar esse pecado ou aquele peso e que está trazendo desânimo. Pare com isso, decida deixar essa prática de lado. Hoje, não é amanhã, hoje você já coloca isso diante de Deus, parar com isso. Outra coisa que talvez você possa fazer, eu acho que todos nós conhecemos alguém que está desanimado na fé. E talvez até alguém que nem está vindo à igreja. Quem sabe você começar a orar por essa pessoa, fazer uma visita para ela, ligar para ela e convidá-la a vir à igreja, orar com essa pessoa e encorajá-la na vida cristã. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Osasco no seu 57º aniversário e tantos outros anos que ainda os irmãos estarão comemorando. Que Deus abençoe a todos nós e que nos momentos em que nós nos sintamos desanimados, possamos recorrer a esses conselhos que o autor sagrado está dando para nós. Deus abençoe.